Graças a Deus. Querida igreja, boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Quem recebe essa paz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você para abrir comigo juntos a Bíblia em Romanos capítulo 16, o último verso. Romanos capítulo 16. Nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus, no culto da vitória, para ouvirmos uma palavra de fé para os nossos corações. Porém, antes disso, nós vamos falar com Deus, vamos cantar louvores a Ele, vamos convidar o Senhor para se fazer presente neste lugar. No nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus vai se aproximar de nós, vai tocar em nós, vai nos encher, vai nos abençoar. E sairemos aqui transformados, sairemos aqui mais plenos, sairemos aqui mais parecidos com o Criador. Quem crê comigo, diga amém? Amém. Romanos capítulo 16, o último verso 27, diz assim a palavra do Senhor: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, igreja? As palavras do apóstolo Paulo, as últimas palavras do apóstolo Paulo endereçada à igreja de Roma. E Paulo está fazendo aqui diversas saudações. E Paulo termina dizendo: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com esse Deus. Querido Deus, único e sábio, a Ti elevamos a nossa voz, Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso amado, nosso Papai. Nós queremos falar contigo, meu Deus. Queremos te dizer que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para juntos celebrarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor, cantarmos louvores a Ti. Portanto, Senhor, aceita a nossa oração, aceita as orações que se fizerem neste lugar, aceita as nossas vidas em Tua presença, aceita, Senhor, os louvores que entoaremos a Ti. Ó Deus, em que o Senhor sinta-se bem à vontade no nosso meio. Ó Deus, damos a liberdade para o Senhor fazer o que o Senhor quiser aqui nessa noite, neste lugar. Ó Deus, usando o louvor, a palavra cantada, usando também a palavra falada, mas que todos nós possamos ser tocados pelo Senhor e que todos nós possamos ser alimentados pela Tua palavra, que é o nosso alimento espiritual, Pai. Que todos nós, meu Deus, possamos sentir a Tua presença e que esse culto seja especial pelo poder da Tua glória sobre cada um aqui nesta noite, Pai. Senhor, põe os Teus anjos guerreiros nas esquinas dessa rua, põe os Teus anjos guerreiros na entrada deste lugar, e que o Senhor mesmo, Pai, peleja por nós e repreenda o inimigo e todas as ações dele, ó Deus, fazendo com que venhamos ter a liberdade para Te adorar, para cultuar ao Senhor. Ah, Deus, fique à vontade no nosso meio. Nós oramos, Pai, e desde já, Senhor, Te agradecemos pelo que o Senhor há de fazer por nós hoje aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Vamos todos bem forte aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos são felizes por estar na casa do Senhor? Amém. A palavra do Senhor diz assim: a igreja quando disser vamos à casa do
exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Nós somos essa noite. Enquanto eu buscava do Senhor um cântico para nós louvar
tem como fugir da dependência de Deus. Dependemos dele em todos os nossos projetos de vida. A palavra do Senhor fala que nós podemos fazer projetos, que nós podemos sonhar, mas a resposta vem dele. A graça vem dele. Nós não podemos perder essa percepção, não podemos nos esquecer disso. Somos dependentes da graça, do favor de Deus. Graça, favor e merecido. Nós não merecemos nada, mas mesmo assim Ele resolve nos abençoar. Ele resolve ser gracioso. E se não for a graça dele, nós não conseguimos. Precisamos dele para todas as coisas. Mas Deus é bom. Nós temos um Deus que não é só nosso Deus. Ele é nosso Deus, Ele é o Abba Pai, o nosso Paizinho amado, nosso Paizinho querido, que tem prazer em nos pegar no colo, tem prazer de cuidar de todos os nossos caminhos, tem prazer de satisfazer os desejos do nosso coração, de nos ver felizes, de nos ver alegres. Esse é o nosso Pai, é o nosso noivo, que já preparou tudo para nós quando nós cantamos, está tudo preparado, a boda do cordeiro já está preparada para nós, que nos ama com amor eterno, que nos escolheu, sendo ainda a gente todo sujinho, todo feio, toda feia. Ele nos escolheu nos amar assim como nós éramos. E todo dia, dependendo da graça dele, Ele vem cuidando de nós, vem nos adornando, preparando o caminho, vem aplanando o nosso caminho, para que aquele grande dia, quando Ele voltar, a gente possa estar prontinho para encontrar com Ele. Amém? Então pode depender da graça de Deus. Pode glorificar, pode depender da graça. Pode todo dia ter um encontro com Ele. Se ajoelhar onde você estiver, seja no banheiro da sua casa, na cozinha, lavando louça, onde você estiver, vai dando graça, vai glorificando o Senhor. E é sobre isso, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Amém? Aqui é passagem, aqui é passagem. Os dias estão contados para a nossa bolsa, para a gente poder ir para o lugar que tem para nós, para pertinho do nosso bolso. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém sentindo a presença do Senhor aí? Amém. Graças ao bom Deus. Eu vou separar 2 minutos desse culto para você sair do seu lugar e cumprimentar as pessoas que estão ao seu redor. Faça isso neste momento. Deixe Deus usar a sua vida. Um sorriso para essa pessoa. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos vocês. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Nossa comunhão é uma oferta para Deus. Nossa comunhão é um projeto de Deus, é um sonho de Deus ver seus filhos sempre unidos em plena comunhão, unidade do corpo bem ajustado. Isso é um projeto de Deus. Glória a Deus, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só amor, um só Deus, Pai de todos nós, seus filhos, uma só família, sem placa, sem identificação nenhuma, só a família, o corpo de Cristo, amém? Graças a Deus por essa nossa comunhão. Vamos abrir as Bíblias. Vamos abrir novamente em Romanos capítulo 16. Agora nós vamos ver o verso 1 e 2. Romanos 16, versos 1 e 2. Nós vamos continuar adorando a Deus. Agora vamos adorá-lo com as nossas finanças. Romanos 16, versos 1 e 2. Quem encontrou, diga amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja Cencreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Pode se sentar, glória a Deus.
Bendito o nome do Senhor. As palavras aqui, igreja, são as palavras do apóstolo Paulo. Como eu disse no início deste culto, usando aqui o verso 27 para a abertura do culto, Paulo está fazendo aqui várias saudações, mas antes da saudação, antes dele entrar nas saudações, ele faz uma recomendação. Paulo recomenda uma mulher chamada Febe. Uma mulher chamada Febe. E ele fala com os irmãos lá de Roma, né? Olha, eu recomendo-vos a irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Recomendo ela aí para vocês, tá? Os irmãos aí de Roma, eu vos recomendo a Febe. E vocês, no verso 2 ele fala assim: olha, vocês recebam ela no Senhor como convém aos santos. Amém? Recebam ela no Senhor como convém aos santos. E ajudem ela em tudo o que ela precisar de vocês. Se ela precisar de uma bicicleta, ajuda ela com a bicicleta. Se ela precisar da passagem do metrô, ajuda para passar no metrô. Se ela precisar de um carro de vocês, ajuda com o carro. Se ela precisar de um quarto só para ela, ajuda ela com o quarto. Se ela precisar da pensão completa, ajuda ela com a pensão completa. Se ela precisar ficar aí 1 mês, 2 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, ajuda ela naquilo que ela precisar. Olha as palavras do apóstolo Paulo, irmãos. Ajuda ela naquilo que ela precisar. Se ela tiver que ficar aí 6 anos, ajuda ela nesses 6 anos, tá? E aí Paulo explica por quê. O porquê desse pedido, o porquê dessa recomendação tão criteriosa. No verso 2, a parte B do verso vai dizer assim: olha, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Oi, irmãos. Glória a Deus. Algumas versões bíblicas vão dizer que essa mulher, ela cedia a casa dela e tudo que tinha na casa dela para os irmãos e também para o apóstolo. Pensa numa mulher generosa. Pensa numa mulher que não ficava medindo assim: vai pesar minha despesa, está vindo um grupo de irmãos aí, uma Kombi cheia de irmãos, como é que eu vou pagar essa conta? Pensa numa mulher que não olhar essas coisas, sabe? Está vindo aí um micro-ônibus, um coral está vindo, né? Quase 30 vozes. E aí, como é que eu vou fazer? Não, ela não pensava nisso, irmãos. Pelo contrário, ela servia, ela protegia, ela dava proteção, dava abrigo, dava casa, dava alimento, café da manhã, café da tarde, almoço, janta, ela dava cama para todos eles, ela cuidava de todos eles, inclusive cuidava também de Paulo, porque Paulo é quem está testemunhando dessa mulher aqui para os irmãos de Roma. Então, querido, o que eu aprendo aqui com a fidelidade de Febe e a generosidade de Febe é que ela fez de bom grado e agora ela está recebendo uma recomendação do apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo era o chefe de toda a igreja, o apóstolo Paulo era o chefe de todo o cristianismo e ela estava recebendo a recomendação aqui do chefe maioral do cristianismo. Então imagine você como essa mulher foi recebida em Roma, uma igreja. A igreja de Roma era uma igreja controlada, não é? Imagine aí você como essa mulher foi recebida lá, irmãos. Por quê? Porque Deus não nos fica devendo nada. Amém? Deus não nos fica devendo nada. E outra, nós nunca vamos conseguir surpreender a Deus. É sempre essa, a matemática é sempre essa, é Deus que nos surpreende. Amém. Você pode fazer tudo para Deus, Deus vai fazer um pouco além.
você. Você pode fazer 100% para Deus. Deus faz 101% para você, porque Deus sempre vai nos surpreender. Eu tenho plena certeza que essa mulher foi muito surpreendida, que, irmãos, ela não precisava receber nada, só de ter sido recomendada pelo apóstolo Paulo, já está aqui a paga de tudo que ela fez pelos irmãos, pelos santos e também pela vida do apóstolo Paulo. Irmãos, só de pensar que o nome dela está contido nas Sagradas Escrituras, está aqui a paga e com muita sobra. Irmão, você tem o seu nome na Bíblia? Você tem? Tem não, eu também não tenho não. Mas a fé é aqui na Bíblia. A fé é aqui, olha, Romanos 16, verso 1. O nome dela está aqui na Bíblia. Por quê, irmãos? Porque Deus viu a generosidade dessa mulher e Deus decidiu registrar nas Sagradas Escrituras o nome dessa mulher, contado ainda pelo líder da igreja, apóstolo Paulo. Quer uma maior que essa? Então, irmãos, não deixe de ser honrado pelo Senhor. E a forma de nós sermos honrados por Deus é tentarmos honrá-lo. Amém? Amém. Quando eu tento honrar a Deus, o Senhor me honra. Por favor, fica sobre os seus pés. Você vai separar a oferta que Deus já falou no seu coração para ofertar. Você vai separar o dízimo, que é a 10ª parte de todos os seus rendimentos. Se você não trouxe nada, não se constranja. Você tem muito mais do que dinheiro. Você tem o seu coração para entregar a Deus nesta noite. Feche os seus olhos, levante uma das suas mãos à minha altura, mesmo você que não vai nem ofertar e nem dizimar. Oremos ao Senhor. Graças te damos, Pai. Consagramos a Ti, Senhor, os dízimos. Consagramos a Ti, Senhor, as ofertas. E te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Queremos entregar a Ti um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Queremos, ó Deus, de alguma forma honrar ao Senhor, Pai. Não agora desejoso de receber a honra do Senhor, Pai. Nós sabemos que é certo disso acontecer, porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Portanto, meu Deus, abençoe cada lar aqui representado, que haja, meu Deus, oh Deus, fartura em cada mesa, que haja abundância de alimento em cada lar, que haja, meu Deus, ausência de enfermidade em cada lar aqui representado, e que o Senhor continue cuidando da sua igreja, que o Senhor continue, meu Deus, oh Deus, fazendo maravilhas no meio do teu povo. Nós oramos consagrando a Ti os dízimos e as ofertas e te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Enquanto louvamos, todo mundo sai do seu lugar e vamos juntos adorar o Senhor. As crianças estão preparando
Aleluia, Jesus. Nós, como pais, temos esse dever de instruí-los nos caminhos do Senhor. Plantar boa semente que no futuro nós vamos colher. Amém? E é interessante que as mensagens sobre fé, a Radassa, esses dias para trás, chegou perto de mim e me falou assim: pastor, eu estou com uma música que eu estou querendo cantar na igreja. Aí eu falei assim: que legal, Radassa, qual que é a música que você quer cantar? Aí ela foi e me falou: é sobre fé. Aí eu falei: olha, glória a Deus. Nós vamos dar oportunidade para você cantar. E a oportunidade vai ser hoje. Amém? Porque é uma confirmação. Quando o Senhor colocou no nosso coração de ter essa série de ministrações sobre fé, nós temos o hábito lá em casa de escutar muito o Fernandinho. E aí então a gente escutando a ministração, a canção sobre fé, o Senhor fez brotar no meu coração: olha, você vai ministrar essa palavra aí, essa música. E então já teve uma sequência de ministrações. E eu pensei assim: será que alguém vai pregar sobre isso? Será que esse texto vai ser ministrado? E aí até hoje não, então chegou o dia. Aleluia. Vamos estender as mãos, orar pelas nossas crianças. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, pela vida de cada criança, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Meu Deus, nós como pais, como ministros, Senhor, queremos abençoar a vida de cada uma das nossas crianças com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus Cristo, porque a nossa palavra tem poder e nós profetizamos a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, nós profetizamos a proteção do Senhor sobre a vida das nossas crianças. Meu Deus, que o Senhor possa blindar, meu Deus, a cada uma das nossas crianças, meu Deus, aquelas que estão aqui, aquelas que não puderam vir, aquelas que estão sendo geradas, meu Deus, que o Senhor guarda no teu esconderijo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Livra, Senhor, do homem mau, da mulher má, livra, Senhor, da má influência, seja na escola, seja na mídia, seja nos desenhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor guarda, meu Deus, a mente das nossas crianças, para que o inimigo não roube a semente que será lançada, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e que essas sementes, meu Deus, que temos lançado possa germinar e dar frutos, meu Deus, e que daqui, meu Deus, dessas crianças saiam missionários, saiam pastores, saiam ministros, saiam mulheres de Deus, e que nós profetizamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Você pode se sentar. E a ministração vai ser uma ministração bem breve, mas eu tenho certeza que o Senhor tem plano para todas as coisas. Amém. Senhor, em tudo Ele tem um propósito. E às vezes tem textos na Bíblia que nós costumamos a ver com mais frequência, que a gente até sabe qual é a história. Mas o Senhor, se Ele fala conosco novamente, é porque tem algo ali que Ele quer frisar, que Ele quer nos falar. E dessa forma que eu gostaria que você enxergasse nessa noite. Porque fé é o idioma, é a linguagem do reino de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. E no reino de Deus não tem como nós conquistarmos algo se não for pela fé. A Bíblia está cheia de relatos, de acontecimentos, de fatos históricos que estão aqui registrados, de homens e mulheres que foram exercitando a sua fé. Alguns com o Senhor até fala que uma grande fé, outros pouca fé. A Bíblia fala de várias pessoas que foram marcadas, que tiveram suas histórias aqui registradas por algo que fizeram através da sua fé, agiram através da sua fé. E crer é importante, mas o poder de Deus, ele se manifesta quando nós colocamos a nossa fé em ação. Amém? Gostaria que você repetisse comigo essa frase. Crer é importante, mas o poder de Deus se manifesta quando nós colocamos a
Não é verdade? Então, a fé é para nós colocarmos em ação. E eu gostaria que você abrisse comigo o livro de Marcos. Você pode continuar sentado mesmo como você está. Nós vamos abrir no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber, tê-las-ei. Amém? Nesse contexto aqui, Jesus estava ensinando os seus discípulos acerca de fé. E Jesus estava andando com os seus discípulos e no caminho ele encontra uma figueira onde não havia frutos. E então ele amaldiçoou aquela figueira e ele disse que ela iria se secar. E aí no outro dia, então, quando eles estavam no caminho de Jerusalém, eles passaram de novo próximo àquela figueira, e aí Pedro vai e exclama ao Senhor: olha, Senhor, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, ela já se secou. Então eles ficam olhando para aquela situação e contemplam, ficam assim vislumbrados com aquela situação que vai acontecer tão rápido, né? Logo um dia o Senhor amaldiçoou, no outro dia a figueira se secou. E os discípulos, mesmo andando tanto tempo com Jesus, caminhando lá ao lado do Mestre, imagina nós que privilégio, caminharmos de segunda a segunda durante anos com o Mestre. Quantas coisas os discípulos ali já tinham aprendido, quantas coisas, quantos milagres eles já tinham presenciado, mas ainda precisavam aprender algo mais sobre fé. E vamos recordar então o que é fé. Em Hebreus 11, você não precisa abrir, eu só vou citar Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam e a prova ou a convicção das coisas que não se veem. Muitos de nós já decoramos esse versículo, muitos de nós conhecemos esse versículo, porém nós, como eu disse, nós precisamos começar a exercitar, a colocar em prática esse versículo, porque fé, que diz que a fé é certeza, convicção. A fé não é uma suposição, é diferente de certeza de suposição. Tem até uma frase que o pastor costuma recitar, a nos corrigir. Tem pessoas que falam assim: olha, com certeza deve ser. Não existe essa frase. É com certeza ou deve ser? Porque a fé é a certeza. Então ela não deve ser, ela é a certeza das coisas que se esperam. Não existe em si. Na fé não existe eu acho. Na fé não existe eu sinto. A fé não é um sentimento. A fé não existe talvez. A fé existe certeza. Certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas com os nossos olhos humanos, os nossos olhos carnais, é muito difícil contemplar e termos, colocarmos a nossa fé em ação, porque não é para exercitarmos de acordo com os nossos olhos carnais. É para nós podermos ver através da ótica espiritual. Só
de fé em fé, olhando pelos olhos da fé. Nós só vamos chegar ao céu se nós enxergarmos através dos nossos olhos espirituais pela fé. Porque o homem natural pensa que morreu, acabou. Nós, através da fé, nós temos certeza de que Ele virá nos buscar e que um dia nós estaremos com Ele para sempre. É só através da fé que é possível nós termos essa esperança. É através da fé. E então, o que nós precisamos fazer para que os montes, como aqui na palavra do Senhor diz, para que os montes, as montanhas sejam removidas da nossa vida? Primeira coisa que o Senhor fala conosco nessa noite, no versículo 22, Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Então nós precisamos, aqui o Senhor fala que nós precisamos ter fé em Deus. Ter fé é uma responsabilidade nossa, não é uma responsabilidade do Espírito Santo, do Senhor, não é. É uma responsabilidade nossa, nós precisamos buscar por isso. A Bíblia nos fala como é necessário, como nós buscamos a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o jornal, ouvir a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor está aqui para todos nós. Mas se ela ficar lá na nossa estante, aberta, no Salmo 91, a gente vai adquirir fé. No Salmo 23, a gente aberta, não no serviço, em cima do seu criado. A Bíblia diz que nós precisamos buscar pela fé, através da palavra do Senhor. É uma responsabilidade minha e sua, buscarmos pela fé. E tem pessoas que dizem ter muita fé. Principalmente quando você conversa com uma pessoa que é religiosa, uma pessoa católica, e aí você fala assim: não, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Tá, ok, é uma pessoa de muita fé, mas fé em quem? No Buda, no Santo, no São Judas, que diz que o santo das causas impossíveis? Fé em quem? Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara. Nós precisamos ter fé em Deus. Tem pessoas que colocam a sua fé em coisas terrenas, em coisas erradas. E o que nos arremete então a pensar que nós estamos colocando a nossa fé em coisas erradas ou em pessoas erradas? Quando nós dissemos que nós temos fé e estamos com dúvida no nosso coração, talvez você esteja colocando a sua fé em coisas erradas ou em pessoas erradas. Como então detectar se nós estamos colocando a nossa fé em pessoas ou em coisas? Excesso de ansiedade. A Bíblia do Senhor diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Mas a fé e a ansiedade, o excesso de ansiedade não são, não tem essa compatibilidade. Se você tem fé, você acredita, você então confia. É um sinônimo. Se você tem fé, você acredita, você confia. Logo, você confia. Então, se você está com excesso de ansiedade no seu coração, ou você está sem fé, ou você está colocando a sua fé em coisas e em pessoas erradas. Então, quando eu coloco a minha fé em coisas e em pessoas erradas, tem também uma outra característica: a pessoa começa a murmurar. Murmuração atrapalha e é avesso à nossa fé. Não existe como você ter fé no seu coração e você continua murmurando, você continua falando palavras negativas. Se você tem fé, você automaticamente não é essa
fé para enxergar os seus problemas, nos seus problemas. Por exemplo, tem pessoas que às vezes estão com problemas no casamento, e aí ela pede ao Senhor, ela fala assim, ela tem fé, mas ela não coloca fé na pessoa correta. Então ela começa a ver o casamento dela se indo por água abaixo. Aí qual que é então a decisão dessa pessoa? Qual que é a visão dessa pessoa que está colocando a sua fé em coisas erradas? Ela começa então a enxergar o que ela vai precisar de fazer quando ela se separar, quando ela se divorciar. Como que eu vou fazer? Com quem vai ficar o cachorro? Com quem vai ficar o menino? Qual dia? Como que eu vou fazer para estipular a pensão? Ela começa a enxergar, ela começa a ter mais fé, olhando pela circunstância do seu problema, do que ter fé, colocar a sua fé em ação e enxergar o milagre do seu casamento restaurado. Olha como é sério isso. Colocar a fé em coisas e em pessoas erradas. Nós começamos a então olhar para o nosso problema e então precisamos ver o que nós vamos fazer com o nosso problema. E aí você começa a pautar a sua fé em algo instável, incerto, duvidoso. As pessoas às vezes recebem um diagnóstico que está com um problema de saúde. Aí você já pensa, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para dar essa notícia para fulano? Como que eu vou fazer daqui para frente? Não, eu tenho que me acostumar agora a conviver com esse problema. Não, agora minha vida vai ter que mudar totalmente. E aí começa a proferir as palavras e começa então a colocar a sua fé no seu problema, no seu gigante. Ela não, a primeira reação da pessoa não é pensar, não, eu tenho fé que esse problema de saúde, essa enfermidade será curado na glória do Senhor. Isso vai ser temporário, isso não vai ser eterno, isso eu não vou precisar de saber como eu vou lidar, porque eu sei que o Senhor vai operar um milagre na minha vida. Ela começa a ver o seu problema, e aí então, se ela olha no seu problema como o seu gigante, ela foca no seu problema, a sua fé está mais no seu problema do que no Senhor. A sua fé está na pessoa errada. E aí a palavra do Senhor também, mais uma vez, nos alerta, lá no Salmo 20, versículo 7, onde diz assim, eu vou ler para você também, se você quiser abrir comigo. Salmo 20, versículo 7, diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, uns confiam nas pessoas erradas, nas coisas erradas, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. É nele que nós precisamos faltar a nossa fé, é nele que nós precisamos depositar toda a nossa confiança, é nele. Se ele nessa noite nos chama aqui para nos despertarmos para isso, é porque talvez a nossa fé está andando vacilante por aí, em coisas e em pessoas erradas. Eu anotei aqui uma frase do grande Martinho Lutero, que diz que a eficácia da fé, ela não depende da intensidade do que cremos, mas da confiança que depositamos naquele em que cremos. Não depende da intensidade com que cremos, mas da confiança que nós depositamos naquele em que cremos. Ter fé é depositar a sua confiança no Senhor. É você crer e confiar nele plenamente. Nós não podemos ficar em cima do muro. Eu creio, ora eu creio, ora eu não creio, ora eu confio, ora eu não confio.
um turbilhão no olho do furacão, eu falei, eu creio e eu confio plenamente no Senhor. Irmãos, falar de fé é muito fácil. Viver a fé e colocar ela em prática é esse o nosso desafio. Porque está aqui registrado pessoas que ouviram falar de fé e colocaram sua fé em ação. E você de repente está sendo lançado, você está sendo desafiado a colocar a sua fé em ação. Não sei qual área da sua vida, mas se você estiver a sua fé plenamente no Deus Todo-Poderoso, quando chegar o momento, porque daqui para frente as coisas, a tendência é se apertarem mais. E existem situações da nossa vida, irmãos, que nós só podemos vencer através da nossa fé. Se nós não estivermos com a nossa fé firmada, fundamentada no Senhor, nós não vamos conseguir resistir. Ele é o Todo-Poderoso. Você não está colocando a sua fé em alguma pessoa que perde nenhuma batalha. Pensa nessa seriedade, na complexidade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Em todos os momentos. Então, por que a dificuldade de crer? Por que temos dificuldade em confiar? Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos decepciona, Ele nunca vai nos deixar. Então, às vezes confiamos e depositamos a nossa fé em pessoas e em coisas que não sabemos como será, e deixamos de colocar a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus, que comprou as nossas vidas com um alto preço. E Ele então diz para nós nessa noite: o que nós precisamos fazer para termos a nossa fé em ação? O que nós precisamos fazer para que as montanhas e os montes sejam removidos na nossa vida e que o impossível aconteça? O que nós precisamos fazer? Confiar nele plenamente. E a segunda coisa, tomarmos cuidado com a nossa palavra. Aqui no versículo 23 ele fala assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então ele fala: qualquer que disser, se você disser a este monte, como então nós vamos colocar a nossa fé em ação? Quando Jesus estava falando sobre esse monte, sobre essa montanha, ele estava colocando aqui uma metáfora para que os discípulos entendessem. Imagina se isso acontecesse na realidade, você mentalizasse assim, vamos supor, uma pessoa que está fazendo uma obra de uma construção, e aí você mentalizasse assim, um monte de terra, saia daqui e vai para lá. É loucura isso. Mas ele usou aquela metáfora para que os discípulos pudessem entender que não há impossível para quando você coloca a sua fé em ação. É impossível um monte sair de um lugar e ir para o outro, mas para a nossa fé, quando colocamos a nossa fé em ação, não há impossível. As nossas palavras, elas são poderosas. Aqui, Jesus não estava falando para eles invocar o poder da mente, colocar a sua mente em ação, mas ele falou assim: se você disser, olha o poder, é liberado através da nossa palavra, a fé colocada em ação é liberada através da nossa palavra, há poder nas nossas palavras, podemos exercer nossa fé, expressando
vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Mateus 12:34 fala que a boca fala do que está cheio do coração. Olha como é sério isso. As palavras que nós proferimos é como uma pena que é soltada no alto do monte e não tem como mais recolher aquelas penas. Palavras são força, que elas são liberadas. E muitas das vezes liberamos palavras que atrapalham, atrasam o nosso milagre de chegar. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa palavra. Nós precisamos começar a declarar palavras de fé, olhar para o nosso problema e mesmo que não estamos vendo solução para o nosso problema, nós precisamos olhar para ele com os olhos da fé e começar a declarar palavras de fé. E isso se concretizará. Mas, se no nosso coração estiver cheio de dúvida, de medo, cheio de nós mesmos, quando nós abrimos a nossa boca, só vai sair palavra de medo, de dúvida, de negativismo, de murmuração, porque todos os dias nós temos a opção de ouvir a voz do Espírito Santo ou de ouvir a voz do inimigo no nosso ouvido. E a voz do Espírito Santo, ela não vai soprar no nosso ouvido medo, dúvida, ela não vai soprar no nosso ouvido negativismo, ela vai soprar no nosso ouvido palavra de fé. Eu estou contigo, você é forte, você é corajoso, posso todas as coisas daquele que me fortalece. A voz do Senhor, nós precisamos entender, porque a fé e a dúvida, elas não ocupam o mesmo espaço. O nosso coração é um lugar, e a física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, se nós podemos colocar que fé é uma pessoa e a dúvida é outra pessoa, elas não ocupam o mesmo lugar. Ela é a inimiga da nossa fé. E nós costumamos classificar as coisas, ser fácil, de acordo com o nosso olhar natural. Aí então você pensa assim, não, isso eu preciso exercitar a fé. Não, mas isso aqui eu não preciso exercitar a fé. Costumamos a colocar então as dificuldades, as coisas que são difíceis, como algo impossível. E aí você pensa assim, ó, isso daqui eu não vou conseguir, coloca de lado. Isso daqui é fácil, isso daqui eu posso ir por esse caminho. E aí então, se nós formos levados pelo mundo, pelo ativismo, pelas coisas que nós ouvimos aqui fora, nós vamos ser guiados não pela nossa fé, mas pelo medo, pela situação que está acontecendo ao nosso redor, porque nós somos produtos do meio. E aí então, se você então está enchendo a sua mente, enchendo a sua cabeça com as coisas desse mundo, quando você abrir a sua boca, você só vai falar assim, você viu o que aconteceu? Nossa, a economia, nossa, a saúde, nossa, é isso, é aquilo, nossa. Porque o mundo está nos rodeando, e aí então está nos empurrando para olharmos para essa ótica, e você então ficar com depressão, a ficar desesperado, a olhar somente para baixo. E o Senhor nessa noite nos chama aqui para despertar a nossa fé e dizer para nós, olha, tende fé em mim. Glória a Deus. Não nas coisas, não nas pessoas erradas, tende fé em mim. E cuidado com as suas palavras. Elas podem liberar a bênção, o milagre, mas elas podem atrasar o seu milagre. Elas podem atrapalhar o seu milagre de chegar por causa de uma palavra de medo. E se eu não conseguir? E se talvez não der certo? E se a gente tem, às vezes,
que acreditar mais no que o médico fala do que o que a palavra do Senhor fala. O médico disse que é isso, e a sequela é essa. E daqui pra frente você vai ter que fazer assim. Aí você acredita e segue direitinho o que o médico falou. Porém, aquilo que o médico dos médicos falou, nós começamos, a gente ouve e às vezes não dá crédito para isso. Não colocamos a nossa palavra, a nossa fé em ação. E então deixamos as outras palavras vir sufocar essa fé no nosso coração. Creia, e você verá os montes e as montanhas serem removidas das suas vidas pela fé. Em Tiago 1, versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque a dúvida, quando você duvida, você fica semelhante à onda do mar. Ora eu creio, ora não creio. Ora eu creio. Tem pessoas que às vezes pedem oração para a gente, fala assim: o pastor ora para mim, o pastor ora para mim que eu estou com esse problema. E aí então a gente ora, e aí a pessoa vai embora e fala assim: amém. Mas o pastor, você continua orando por mim, então? Então quer dizer que a oração não valeu, não foi ali através daquela oração, ela não teve fé que através daquela oração ela recebeu o milagre. Não é no muito pedir, não é no muito falar, irmãos. Nós precisamos orar com fé no nosso coração e não duvidando, porque se nós duvidarmos, seremos como a onda do mar, que é lançada de uma parte para outra. Pedro era um homem de fé, porém ele deixou as ondas e o vento abafar a sua fé. Quando ele olhou para as ondas, ou a falta de fé entrou no seu coração, ele então começou a afundar naquelas ondas, aquele mar. Enquanto nós estivermos focados com a nossa fé no autor e consumador da nossa fé, no Senhor Jesus, nós estaremos vivendo milagres e vivendo o sobrenatural, o impossível acontecer nas nossas vidas. Porém, quando nós começarmos a olhar para as coisas desse mundo, tirarmos o nosso olho do nosso foco, nós vamos começar a afundar. Nós devemos colocar a nossa fé em ação, através da nossa confiança no Senhor, através das nossas palavras. E qual será o resultado? O resultado que a nossa oração será atendida. Versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede e recebeis. Amém. Todas as coisas que nós colocarmos a nossa fé em ação, nós vamos orar, vamos trazer existência aquilo que ainda não existe, pela nossa fé, através das nossas orações, e vamos dizer ao monte, vai daqui para lá. Vamos dizer ao nosso problema, eu não te aceito, eu te mostro aqui, ó, o meu Deus, Ele é poderoso. Eu não sei qual é o monte nessa noite que você está enfrentando, mas uma coisa eu te digo: olha, nós estamos terminando o ano de 2022, e para o Senhor um dia é como um ano, é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia diante do Senhor. Talvez as coisas que você gostaria, talvez o milagre que você precisa, você ainda não recebeu, e hoje é o dia 13 de dezembro, e aí a fé, a dúvida já entrou no seu coração, e aí você pensou: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas hoje o Senhor nos reuniu
convida a olhar pelos olhos da fé. Te convida a liberar palavras de fé. Seja sensível ao que o Senhor te manda a fazer. Alimente-se dessa palavra. Ela vai alimentar a sua fé. Somente através da palavra nossa fé será aumentada, será renovada. Somente através dessa palavra. O Senhor disse para Moisés, deu ele direção para ele tocar com o cajado nas águas. Ele precisava de um milagre. Ele estava diante de um problema. Ele estava diante de uma dificuldade. O mar, ele tinha que atravessar o mar porque o exército de Faraó estava vindo. E ele então ouviu a voz do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo foi a direção daquela multidão que estava com ele. Porque imagina, irmãos, imagina comigo a multidão que estava junto com Moisés. Cada um deve ter dado uma ideia. Moisés, vamos fazer assim. Moisés, vamos fazer assado. Moisés, vamos passar por aqui. Moisés, isso não vai dar certo. Moisés, a dúvida, olha. Se Moisés ficasse ouvindo o que as pessoas falam, os conselhos das pessoas ao redor, se Moisés desse ouvido, ele não ia dar ouvido à voz do Espírito Santo. E aquele milagre não iria acontecer na vida de Moisés, na vida daquela multidão que Moisés estava conduzindo. Moisés ouviu a voz do Senhor, agiu pela fé, e o milagre veio. E o milagre aconteceu, e o Senhor, o nome do Senhor foi glorificado. Aquele povo pôde contemplar aquele milagre através da fé. O que tem atrapalhado a sua fé? Qual é a montanha? O que está te paralisando? Não permita nessa noite que o medo, a dúvida te paralise. Não permita que o medo, a dúvida te paralise, porque isso tira a nossa paz e nos impede de alcançarmos o nosso milagre. Amém? É difícil, não é fácil, mas aqui está o segredo. Está acessível a todos nós. Sou eu e é você que decide se a montanha vai continuar na sua frente ou se você vai transpor a montanha através da sua vida. A decisão é minha e sua. A decisão é nossa de acreditarmos na palavra da fé, colocarmos a nossa fé em ação, crermos confiantemente no Senhor todos os dias. Que o inimigo não sopre na nossa mente, que você feche as portas, as legalidades para as pessoas que têm soprado, não vai dar certo, isso não vai progredir, isso daí é de mal que não vai acontecer. Feche as portas, feche os seus ouvidos para a multidão e comece a focar a sua vida, a sua fé no que a palavra do Senhor nos diz. Eu quero chamar aqui a cadastra e eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés e nós vamos entoar essa canção como uma oração nessa noite. Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias, então creia e se apegue nisso. Quando você se sentir sozinho, creia, confie. Você vai fechar os seus olhos e você vai mentalizar aí agora. Você vai colocar diante do Senhor qual é o monte, qual é a montanha que você precisa que o Senhor remova da sua vida. A montanha da enfermidade, da depressão, da falta de perdão. Isso é uma montanha, irmãos. Nós precisamos transpor pela fé. É o casamento, são os filhos rebeldes, é o filho desobediente. Qual é a montanha que você precisa vencer através da fé? É a dificuldade financeira, é o ministério. Todos nós temos montanhas e montes. Agora, você que vai decidir se a montanha
problema vai continuar sendo seu alvo ou se o seu alvo estará no Senhor, a sua fé estará no Senhor. Amém? Pode soltar a canção. Se você souber, cante conosco com uma oração. Coloque as mãos no seu coração. Comece a orar. Você não precisa ficar esperando eu orar. Você mesmo pode apresentar o seu problema diante do Senhor. Você mesmo pode colocar diante do Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu preciso
20 horas, lá no Jardim dos Coqueirais, se não chover, tá bom? Em nome de Jesus. E aí, quando for domingo pela manhã, nós temos um compromisso muito importante para toda a igreja, irmãos. Nós vamos fazer uma visita a uma casa de recuperação lá na rua da minha casa, lá no meu bairro, tá? Então, essa visita vai ser 8 horas, saindo aqui da porta do templo, tá? Aí vamos em caravana para lá. Nós vamos tomar café da manhã com o pessoal lá, tá? Então, cada um leva um lanche, tá? E vamos em massa, irmãos, amém? Vamos fazer esse trabalho de ação social, de visita. É um trabalho da igreja. Se nós não fizermos, quem vai fazer? Quem vai fazer? Então vamos fazer, vamos lá, domingo de manhã. Não teremos escola bíblica, tá? A escola bíblica já entra de férias na sequência. Aí a gente volta com a escola bíblica só no início de fevereiro de 2023, tá? Então, domingo próximo agora, 8 horas da manhã, saindo aqui da porta, tá? Então chega aqui 5 para 8, não dá nenhum problema. E aí nós vamos ter um momento lá na casa de recuperação. Aí quando for domingo à noite, às 18h30, nós teremos um culto especial, onde nós vamos derramar a óleo da cabeça do nosso irmão Moacir. Amém, irmãos? Foi aprovado pelo complexo, foi aprovado em Assembleia, foi aprovado no céu e na terra, né? Até a esposa aprovou, e eu, como pastor presidente, também aprovei. Então pronto, não tem mais nada para fazer, a não ser derramar a óleo na cabeça deste homem, e ele deixará de ser o irmão Moacir e passará a ser o pastor Moacir. Amém, queridos? Vai ser no domingo, no culto de domingo, tá? No culto de domingo, agora, às 18h30, ele já está convidando a família dele para vir, tá? Será uma festa linda, tá bom? E lembrando, os irmãos, está chegando o Natal, teremos o culto no dia 25/12, tá? Às 18h30, normalmente, tá, irmãos? Então, nós vamos celebrar o Natal, né? De 24 para 25 com a família, ou então no almoço do dia 25, e dia 25 à noite vocês vêm todos, porque teremos o nosso culto de Natal, vai ter a apresentação do coral, das crianças, vai ser um culto especial, tá? E também teremos o nosso culto da virada no dia 31/12, às 22 horas, tá? E após o culto, o nosso jantar, ainda tem as 3 vagas, as 3 últimas vagas do jantar, né? Temos 3 últimas vagas para o jantar, não vamos ter mais, irmãos. Então, aproveita para você garantir sua vaga, tá? Para jantar conosco depois do culto da virada, amém? São esses os avisos, levante uma na sua mão, oremos ao Senhor, feche os olhos. Querido Deus, muito obrigado pelo culto de hoje, os louvores, a palavra, o ofertório, tudo que foi feito aqui, meu Deus, foi feito para a glória do teu nome. Recebe esse culto das nossas mãos, para as tuas mãos, Pai, e nos leva em paz aos nossos lares com mais fé, a qual nós chegamos aqui, meu Deus, crendo, sem duvidar que o Senhor é soberano acima de tudo e de todos, e está sempre conosco todos os dias. Portanto, Senhor, fica conosco no decurso dessa semana, abençoe todas as nossas atividades. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém? No mais, queridos, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós aqui presentes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos todos em paz, cheio de fé, no nome do Senhor.